opressão, sofrimento, luta, choro, necessidade, amor, dor, vidas de todas nós. Somos mulheres que precisamos de gritar pelos nossos direitos, porque os merecemos também. Uma mensagem de uma mulher para a próxima. Quando falamos de discriminação feminina, devemos retroceder no tempo e compreender que este é um tema que acompanha o historial da mulher, por anos e anos. Desde os primórdios da humanidade, que a mulher se apresenta como o elo mais fraco. Em virtude da diferença, da força física, o que podemos constatar no facto de a mulher nunca ter intervido junto do homem a caçadas, ou no uso da espada como meio de defesa, permanecendo em casa ao cargo da restante família e lides domésticas. Realmente na era da força, da guerra, da brutalidade, da pré-civilização, ter menos força é ser inferiorizado. Nesse contexto, onde não havia ainda civilização, deve ter nascido o chão que alicerçou toda a discriminação ao período civilizado, dos direitos civis, políticos, sociais, económicos, culturais e ambientais, todo o tipo de violência moral e física. No caso da Grécia Antiga, as mulheres não tinham participação política na Ágora. O filósofo grego Platão considerava a natureza das mulheres inferior à dos homens. Na capacidade para a virtude, a mulher era então vista por ele como um ser sem raciocínio, comparando-a até aos escravos. Não tinham poder de escolha ou decisão em nada nas suas vidas. Nem o marido podiam escolher, limitando-se a serem escolhidas e até a serem passadas para o outro, se o marido assim o entendesse. Cleópatra só foi rainha porque herdou o trono com a morte do marido, exemplo das várias rainhas europeias. No entanto, após o iluminismo, quando se defendeu fanaticamente que imparasse a razão, afastando-se a influência da religião, sendo a mulher grande vítima de terríveis e equivocados dogmas religiosos, houve um grande avanço dos direitos políticos. Depois dos direitos sociais, mesmo assim a mulher sempre foi discriminada. É importante destacarmos algumas das mais importantes mulheres da nossa história, tais como Cleópatra, rainha egípcia, famosa pela sensualidade, pelas artimanhas políticas, por ter sido a paixão de Júlio César, Hipácia de Alexandria, filósofa e matemática grega que foi assassinada por defender ideias que afrontaram a intolerância religiosa e a falta de liberdade de expressão há mais de 1500 anos. Joana d'Arc, famosa mulher guerreira que liderou os exércitos franceses contra os ingleses, símbolo de heroísmo francês, morreu há mais de 500 anos. Marie Curie, famosa cientista que isolou o rádio, elemento químico, primeira mulher a ganhar um prémio Nobel. Frida Kahlo, grande pintora mexicana. Simone de Beauvoir, filósofa francesa, nascida em 1908, autora do livro O Segundo Sexo, obra que deu início ao movimento feminista. Em 1857, 129 tecelãs de Nova Iorque foram mortas carbonizadas dentro da fábrica onde trabalhavam porque organizaram uma greve por melhores condições de trabalho e contra a jornada de 12 horas. A manifestação das operárias chamou a atenção na época por ser a primeira greve organizada por mulheres e pela tragédia do seu desfecho. A sensibilização da sociedade sobre o episódio e pelas causas femininas foi aumentado com o passar do tempo, tendo surgido a ideia de criar uma data para marcar as questões femininas e lembrar a morte das operárias, tendo assim surgido a comemoração do Dia Internacional da Mulher pelo dia 8 de março. Por todo o mundo, foi-se passando a palavra de que se deveriam tomar medidas drásticas em diversos níveis pela luta a favor da igualdade de direitos entre a mulher e o homem, entre as quais 1867, o primeiro Código Civil que melhorou a situação das mulheres. 1910, Lei do Divórcio e novas leis do casamento e da filiação. A mulher deixa de dever obediência ao marido. 1911, as mulheres adquirem o direito de trabalhar na função pública. 1934 e 35, primeiras deputadas à Assembleia Nacional. 1974, abre-se o acesso das mulheres respectivamente a todos os cargos da carreira administrativa local,
à carreira diplomática e à magistratura, abolição de todas as restrições baseadas no sexo quanto à capacidade eleitoral dos cidadãos. 1975, Ano Internacional da Mulher, elaboração de um levantamento e denúncia das discriminações contra as mulheres e consequentes propostas de legislação. 1976, entrada em vigor da nova Constituição que estabelece a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios. 1983, entrada em vigor do Código Penal. São introduzidas importantes alterações, nomeadamente no que diz respeito a maus-tratos entre cônjuges, subtração de menores. 1984, Lei da Proteção da Maternidade e da Paternidade, a inclusão da ilicitude, em alguns casos de interrupção voluntária da gravidez. 1990, é proibida a publicidade que contenha qualquer discriminação em virtude do sexo, a gravação das penas dos crimes de maus-tratos do cônjuge, violação. 1999, criação do Ministério da Igualdade. E, por fim, em 2007, a legalização do aborto. É público e notório que as mulheres ganham menos que os homens. Os sinais são, Sr. Secretário de Estado, ainda muito tímidos. E este relatório aconselha o Governo a muita coisa que terá que fazer, a muitas medidas que terá que tomar para que a igualdade entre homens e mulheres no trabalho e fora dele, porque o relatório refere que a carga horária de trabalho semanal das mulheres, quer seja trabalho pago ou não pago, é 16 horas mais por semana que nos homens, e esta é uma situação que exige também medidas. Alcançando uma consciência a nível global, podemos constatar que a discriminação feminina não se restringe a certas regiões e culturas. Um pouco por todo o mundo, este problema continua latente e, embora em locais diferentes, os problemas apresentam grandes semelhanças. Mesmo que possamos acreditar que muito mudou, na realidade a sociedade ainda condiciona a mulher a uma vida sedentária e a uma vida em casa. No Ocidente, a discriminação feminina encontra-se ainda numa fase inicial no que diz respeito a reivindicações e a direitos adquiridos. O papel da mulher acaba por continuar a ser o da rotina doméstica, de ser mãe e dona de casa. A tradição é uma das maiores causas de discriminação feminina, causas de maus tratos e abusos também, alimentadas por teses históricas e por referências passadas. O melhor exemplo é o caso da mulher islâmica, vítima de regras da sociedade onde está integrada, como por exemplo, a imposição do uso da burca pelo Alcorão, a proibição de qualquer trabalho fora de casa, a interdição aos estudos, entre muitas outras. Nas restantes regiões do mundo, o problema acaba por ser o mesmo. Só depende das próximas gerações alcançar a liberdade. No dia 23 de abril, dirigimos-nos à sede da UMAR para compreendermos melhor o problema da discriminação feminina no nosso país e no mundo. A UMAR, União de Mulheres Alternativa Resposta, é uma associação de mulheres constituída em 12 de setembro de 1976. Nasceu da participação ativa das mulheres com 25 de abril de 1974 e da necessidade sentida, por muitas delas, de criar uma associação que lutasse pelos seus direitos naquele novo contexto político. A UMAR é hoje uma associação que se reclama de um feminismo comprometido socialmente, empenhada em despertar a consciência feminista na sociedade portuguesa. Em um percurso de quase 30 anos, a UMAR conseguiu unir várias gerações de mulheres, abrir espaços de intervenção para as mais jovens e atualizar a sua intervenção com uma agenda feminista de novas e velhas causas, como seja o direito à contracepção e ao aborto, a luta contra a violência doméstica, a paridade nos órgãos de decisão política ou o envolvimento internacional em iniciativas como a da Marcha Mundial de Mulheres. A direção da UMAR combina hoje uma nova geração de mulheres com outras que viveram intensamente os movimentos de mulheres dos anos 70, no intercâmbio de ideias e experiências capazes de estabelecer os elos entre gerações, fundamentais para que a memória histórica não se venha a perder, mas que permita avanços no quadro de novos tempos e de novas posturas sobre o feminismo.